Na aula anterior, vimos o que na ciência chamamos de fenômenos. São considerados fenômenos as transformações pelas quais as substâncias ou a matéria passa. Esses fenômenos, ou transformações, são classificados como fenômenos físicos ou fenômenos químicos. Os fenômenos físicos são aqueles em que a substância muda de forma, mas continua sendo a mesma no final da transformação. Vamos usar como exemplo a letra A. Ela passaria por uma transformação física se mudasse de forma, mas continuasse sendo a letra A. Para citar exemplos científicos, quando pegamos uma folha de papel e amassamos, ela muda de forma, mas continua sendo papel. Ou quando colocamos água em uma panela e ela começa a ferver. O líquido vai virando vapor, mas continua sendo água. No caso dos fenômenos químicos, a transformação pode alterar a forma, mas necessariamente altera a composição da matéria. Ou seja, a substância no começo é diferente da substância no final do processo. Voltando ao exemplo da letra A, seria como pegar uma letra A e transformar em letra B. O que se tem no final é uma letra totalmente diferente da inicial, com significados e propriedades diferentes. São exemplos de fenômenos químicos as reações químicas. Quando queimamos um papel, as substâncias que formam o papel se transformam em gás carbônico e água. Quando digerimos um alimento, ele vira diversas substâncias aproveitadas pelo nosso corpo e outras substâncias que vão ser eliminadas. Nesse vídeo, nós vamos focar em um conjunto de fenômenos físicos que são as mudanças de estados físicos da matéria. Sempre que uma matéria muda de estado físico, ela muda de forma, mas não deixa de ser aquela matéria, ou seja, não altera sua composição. Veremos aqui três estados físicos. O estado sólido, onde as moléculas que formam aquela substância estão mais próximas e em menor movimentação. O estado líquido, onde as moléculas já estão um pouco mais afastadas e um pouco mais agitadas. E o estado gasoso, com as moléculas mais afastadas e mais agitadas. Essa movimentação e afastamento das moléculas pode ser alterado ao darmos ou tirarmos um tipo de energia delas, o calor. Quanto mais calor, mais afastadas e agitadas ficam as moléculas, e quanto menos calor, mais próximas e menos agitadas elas ficam. Vamos usar a água como exemplo de substância, mas os termos usados aqui se aplicam a outras substâncias. Cada mudança de estado físico tem um nome específico. Fusão é o nome que damos à mudança do estado sólido para o estado líquido. Vaporização é quando a água passa do estado líquido para o estado gasoso. A vaporização pode ocorrer de três formas diferentes. A evaporação ocorre quando a mudança é de forma lenta e natural. A ebulição é quando essa mudança ocorre de forma induzida e mais rápida. E a calefação ocorre quando essa mudança é induzida e instantânea. Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ocorre a liquefação ou a condensação. Quando a água passa do estado líquido para o estado sólido, temos a solidificação. Por fim, quando a substância passa do estado sólido para o estado gasoso direto, temos a sublimação. Vejamos algumas situações em que essas mudanças de estado físico ocorrem. Quando pedras de gelo se transformam em água líquida, temos a fusão. Ela ocorre porque a água está ganhando calor. Quando uma poça de água vai virando vapor lentamente, a vaporização é chamada de evaporação. Em uma panela com água fervendo, temos a vaporização do tipo ebulição. E quando algumas gotas de água caem sobre uma chapa quente, ou um ferro de passar roupa, temos a calefação. Essas transformações também ocorrem porque a substância está ganhando calor. A condensação é a mudança de estado físico que gera as nuvens. Podemos visualizar melhor a transformação quando uma garrafa ou uma lata gelada começa a suar. O que está acontecendo ali é que o vapor de água presente no ar entra em contato com a superfície fria e perde calor, se transformando em gotículas de água. Na solidificação, a água líquida perde calor e começa a formar cristais, como a neve ou o gelo. A sublimação ocorre em situações especiais e com mais facilidade em algumas substâncias. Aqui temos o gelo seco, que não é um gelo formado por água. O gelo seco é o gás carbônico no estado sólido. Em temperatura ambiente, o gás carbônico passa da forma sólida para a forma gasosa, sem passar pelo estado líquido.